Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico. Eu sou o Ben David e antes de mais nada a gente pede para que, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem seu like, ative o sininho, façam com que a dimensão aonde possa alcançar esse vídeo possa ser algo inimaginável e dê espaço para que outras pessoas que não conhecem o canal consigam acessar e possam ver, compartilhar, experienciar todos esses materiais que desenvolvemos dentro da área da estatística e da área de programação. É um prazer imenso estar aqui com vocês e um imenso prazer. Antes de mais nada, gostaríamos de deixar para você que está aqui pela primeira vez e para acessar os materiais do curso R Básico, vocês vêm na página bendavid.github.io, na seção em cursos, estudando o ambiente R, mais especificamente no R Básico. Você tem acesso a todos os materiais do curso. Especificamente aqui na seção em aulas, você tem o material de apoio desenvolvido aula a aula. Hoje nós estamos na aula 17, como criar funções. Além do mais, nós temos o material de apoio, que é o livro R Básico. O livro R Básico tem a sua versão física e a sua versão também digital. A versão física ela é comercializável. E se você não tiver condições de poder adquirir o livro físico, você pode utilizar o livro digital, que é de forma gratuita nas versões PDF e BookDAO. Dito isso, se vocês ainda não assistiram a aula anterior, que foi a aula 16, sobre estruturas de controle, fica a dica aqui nos cards, ou você pode acessar aqui vendo a tirinha, os links da nossa página, do canal do YouTube, de modo que você pode rever não só esta videoaula anterior, bem como outras videoaulas desde a fase inicial do nosso curso. Dito isso, estamos hoje com a nossa aula, que é justamente como criar funções. Exatamente isso. Como criar funções, vamos ver justamente, voltando àquela revisão sobre a parte de funções, do qual nós falamos que nós temos três tipos de funções. As funções a nível de usuário, criadas pelo usuário, são as funções cujo objeto é do tipo closure, não é? Então, são essas funções que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Antes de mais nada, gostaríamos de enfatizar o nosso selo Democratizando Conhecimento, em que os materiais que desenvolvemos, uma das vias de publicação, ela é sempre de forma gratuita, seja em PDF, seja de forma em e-book, BookDAO. Em alguma via você terá acesso lá na nossa página profissional, acesso gratuito a estes materiais. Este aqui, mais uma vez, é o reforço do nosso livro, R Básico, material de apoio do nosso livro. E antes de mais nada, gostaríamos também de agradecer ao FSJ e ao SEAC por fazer parte desse projeto, do qual nós temos o SEAC como o centro que vai emitir os nossos certificados, e a UFSJ é justamente a instituição do qual trabalho e nos dá essa flexibilidade de desenvolver os materiais dentro da academia para toda a sociedade. É um prazer e um imenso orgulho de fazer parte de toda essa família. Então, antes de mais nada, nós usamos até o momento funções já desenvolvidas no R, grande parte dela do pacote Base, e as outras que não foram de forma nativa foram instaladas de pacotes via CRAN. Hoje nós estamos extrapolando isso e nós temos um repositório via GitHub. Quando esses pacotes estão em desenvolvimento e alguns mantenedores já querem disponibilizar seus pacotes, seus projetos de desenvolvimento, assim, até o momento,
do ano 2023, do mês de setembro, que é o mês em que estamos, nós estamos em desenvolvimento do pacote Lean. O pacote Lean, na sua primeira versão, ela está disponível no CRAN, mas de forma muito simplória. Nós já temos um avanço muito grande, só que desenvolvido e está lá disponibilizado via GitHub. Queremos repassar para o CRAN quando ela estiver mais estável e com muito mais funções implementadas. Creio que faremos uma versão até o fim do ano de 23, para que nós tenhamos grande parte das funções utilizadas nas disciplinas que ministramos na Universidade Federal de São João del Rei, em particular a disciplina de Estatística e Probabilidade. Queremos deixar esse ferramental todo pronto até o fim do ano. E aí sim a gente vai ter uma versão mais estável do Lean, que é justamente o Laboratório de Ensino em Estatística e Matemática, do qual apresentamos ele uma função lá na Live 2 deste curso, e que até o fim do ano, bem, e aí o que acontece? Alguns pacotes, eles estão lá em desenvolvimento, alguns não querem repassar para o CRAN. Isso significa dizer que a estabilidade do pacote em si não tem o crivo dos mantenedores do CRAN, que é justamente isso, ver a legitimidade se as funções estão, vamos dizer assim, estáveis, funcionando corretamente, porque qualquer pré-processamento que haja algum problema em termos sintáticos, semânticos das funções do referido pacote, com certeza são recusados a entrar no CRAN até que se haja a correção. Então isso é uma das características que nós temos, que se um pacote está lá no CRAN, significa dizer que ele está em bom estado e que ele está funcionando. Não necessariamente a metodologia interna aplicada ao pacote esteja coerente. Aí nós temos que analisar cada usuário, a metodologia de como os pacotes estão desenvolvidos com calma. Então, como falado anteriormente, nós vamos falar do tipo de objeto Closure, em que para criarmos essas funções desse tipo de objeto, nós vamos usar a função function. É isso que nós vamos fazer. Vamos ver a forma sintática dessa função. Basicamente, nós usamos o nome function, nós criamos uma função por meio de function, definimos os seus argumentos. Podemos utilizar o objeto reticências ou não, nós vamos ver mais à frente como que isso é explorado. E dentro das chaves, nós criamos o corpo dessa função. É o que a gente chama do cérebro de uma função em si. É onde está todo o algoritmo a que se destina a função. Ao criar essa função function, nós nominamos essa função para que, por meio desse nome, a gente possa utilizar uma interface mais fácil para acionar esta função. A forma simplificada dela, se essa função tem um corpo limitado ou simples, a gente pode utilizar ela apenas em uma linha de comando. Agora, claro, geralmente quando se cria uma função, você tem muitas linhas de comando e aí se faz necessário você utilizar as chaves. Nós temos até uma outra forma sintática de mostrar a função, mas isso aí a gente deixa como leitura complementar para que vocês possam olhar lá no capítulo 6 isso. Vamos já para a criação de uma função. Beleza. Uma das coisas que a gente faz, mas não é obrigado, é no fim da execução, na última linha da criação de uma função, a gente usa a função chamada return. Significa dizer o que é que eu quero que retorne, que imprima ao acionar, ao executar a função que está sendo criada. Nesse caso aqui, o que é que nós estamos fazendo? Por meio de function, eu criei apenas um argumento de nome x, e o que vai ser acionado é, na entrada de um número, nós vamos apenas somar mais um. Associar res a este resultado, e eu peço para que imprima, após a execução de fun1, o resultado que está em res1. Então, assim é feito.
E aí o que é que vai acontecer? A chamada da minha função é justamente usando o nome e sintaticamente eu abro parênteses e fecho parênteses e defino o valor do argumento x, que nesse caso foi 5. O que é que foi executado nessa situação? Foi simplesmente a linha 3 e a linha 4 retorna justamente o valor 6, como há de se esperar. Componentes da função. Então, só essas funções closure é que nós temos aqueles 3 componentes, que são justamente os argumentos, que é o corpo da função e que é o ambiente de onde a função foi criada. Então, esse ambiente aqui é justamente o ambiente envolvente da função. É o ambiente aonde a função foi criada. É o ambiente aonde ocorre a ligação do nome da função com a referida função, que no nosso caso é fun1. E a gente vê que justamente a função foi criada no ambiente global. Então, este é o ambiente onde ocorreu a definição, a criação da função. Nesse caso, como nós estamos mostrando aqui, uma outra coisa que acontece no R é que as linhas no corpo da função, elas são todas executadas, avaliadas na realidade, e caso você não associe o resultado a nenhum objeto em si, o que é que vai acontecer? Automaticamente, implicitamente, está ocorrendo a função print. E se esta é a última linha, esta execução será acionada e impressa na tela do console. E assim foi feito. Então, veja, o return nesta situação não é obrigado. Agora, se nesse momento nós tivéssemos criado aqui em x1, ao invés de deixar x1 e o resultado fosse res, que recebe x mais 1, este resultado não executa a função imprimir. Ele simplesmente pega o resultado e res é associado a ele. Automaticamente, se isso fosse colocado no corpo da função ao invés disso daqui, essa chamada de função fun2 aplicado no argumento de x igual a 5 não me retornaria nada. Tentem fazer isso. Experimente para vocês verem. Então, significa dizer que a última execução, se você de fato quer ter um controle maior, apesar de o return não ser obrigatório, eu recomendo utilizar o return. Nesse sentido, se você quer imprimir alguma coisa, algum resultado específico. Vermelhinho aqui. Beleza. Tranquilo? Bem, e aí o que acontece? Algumas funções nós não precisamos nominá-la. Por exemplo, aqui eu tenho a função integrate, em que eu defino nesse primeiro argumento uma função, que no caso é x², e aplico nos limites a integral de 0 até 1. Nesse caso aqui, não se faz necessário eu nominar a função. Então, eu simplesmente estou criando o que a gente chama de uma função anônima, sem nome algum, porque ela está simplesmente tendo o objetivo de eu definir a função da qual eu quero aplicar a integral. Então, nesse caso aqui, não se faz necessário eu nominar esta função. Pode ocorrer alguns outros exemplos, outras situações. E quando isso não é necessário, para que eu preciso, se eu não vou utilizar mais essa função, para que eu preciso nominar e recuperar a sua execução? Então, este aqui é um tipo de exemplo em que eu uso funções anônimas. Chamada de função. Então, vamos lá. Duas coisas que são interessantíssimas nesse sentido é aquilo que nós falamos lá no processo da criação e a gente vai reforçar aqui, que é os 3 tipos de chamadas que nós fizemos e reforçamos justamente na live 2, que é os sistemas de chamada por chamada intermediária, a chamada via pipe e a chamada aninhada.
tá? Então vamos lá. Aqui eu estou criando 3 funções e que na realidade o que nós estamos querendo fazer aqui é justamente o cálculo da variância. Então isso aqui é uma medida estatística do qual eu estou pegando a soma de todas as observações menos a média, elevando ao quadrado e dividindo por n menos 1. Veja que aqui eu não estou falando especificamente de estatística, né? Eu só estou querendo realizar essa operação. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu estou usando esse primeiro processo aqui, ó, e estou chamando isso aqui de AUX1. Pegar este resultado em cada uma das I condições. Nesse caso aqui, eu estou indo de I de 1 até N. N para nós está sendo o comprimento do objeto de X. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando AUX1, pego o vetor, porque aqui ele está a diferença, o operador diferença que existe, ele é vetorizado. Então, se aqui eu tenho um vetor de observações de comprimento n, ele vai pegar esses n elementos e fazer a diferença com a média. Depois de fazer isso, eu estou usando uma outra função, que é o AUX2, que ele está pegando AUX1 e elevando ele ao quadrado. É isso que está fazendo aqui, ó. E o AUX3, ele vai justamente pegar o AUX2 e dividir por n menos 1. Que nesse caso aqui, ele está usando a função lent, ó, comprimento menos 1. É isso que está sendo feito. Então, nesse caso, aqui tudo, ele está pegando o vetor. Ele pegou este vetor da diferença, depois pegou AUX2, que é o pegar a diferença, todas elas, e elevar ao quadrado. No AUX3, ele aplica a soma nesses quadrados da diferença e depois divide por n menos 1. Vamos lá agora para o processo? Então, aqui embaixo eu defini os 100 valores, aqui na linha 11, e olha o que é que vai acontecer agora. De forma alinhada, eu estou pegando, ó, então, AUX1, ele pegou a diferença, xi menos x barra, para todos. No AUX2, agora, ele está aplicando a condição ao quadrado. E no AUX3, ele está somando esse quadrado da diferença e dividindo ele no AUX3 e está dividindo ele por n menos 1. Então, isso aqui é o que a gente chama de condição alinhada. Todo esse processo aqui está calculando a variância. Aí eu aplico agora o resultado da raiz quadrada de S2 para achar o que a gente chama de desvio padrão. Mais uma vez reforçando, a execução é feita sempre de dentro para fora, isto é, aqui ele exporta um resultado x e esse resultado é passado para AUX2. AUX2, por consequência, processa o resultado x e ele passa para AUX3 e o resultado de AUX3 é passado para o primeiro argumento de SQRT. Assim é feito. Reforçando, da mesma forma, para a condição intermediária, o processo é feito separadamente e aí vai ocorrendo o processo de criação de ligações e essas ligações vão sendo sobrepostas e as anteriores automaticamente perdidas, porque esse DP vai fazendo ligações com as linhas posteriores e automaticamente, ao criar esse daqui na linha 5, isso aqui tudo foi perdido, essa ligação, apesar de ainda existir na memória, mas eu não tenho mais como recuperar, até que a reciclagem, a limpeza da memória de objetos que não estão sendo mais criados, se faça essa limpeza e isso é feito de forma automática no R. E no fim, eu simplesmente imprimo o DP e ele me mostra o mesmo resultado que aconteceu aqui. Da mesma forma do que nós já mostramos e reforçamos lá na nossa live 2 e nas aulas anteriores, aqui é o operador pipe, e o operador pipe pega o objeto
que é um dado, geralmente no início, e esse dado é repassado para o primeiro argumento da função após o segundo operando do operador pipe, e isso, consequentemente, ocorre um resultado, só que esse resultado ele é exportado, vamos pensar aí um resultado y. Esse resultado ele entra como um dado específico e ele é repassado para o primeiro argumento da função seguinte, que é justamente o segundo operando desse operador pipe aqui, e isso é feito sucessivamente até todo esse processo aqui, ó, ele me dá um resultado W, e esse resultado ele passa para o primeiro argumento da função sqrt até me gerar, da mesma forma do que nós tivemos anteriormente, o valor do desvio padrão. Ó, isso daí. Essas são as três formas básicas, não básicas, mas as três formas que nós temos de chamadas de função em R, né? Bem, agora uma outra coisa que é interessante é justamente o ordenamento dos argumentos. Eu não sei se vocês se lembram que a todo instante, às vezes aqui, ó, tudo isso aqui é função. Então, às vezes, nós não nominamos os argumentos. Por quê? Porque eu estou me direcionando pelo ordenamento de como as funções estão sendo construídas. Pelo ordenamento dos argumentos de como a função foi construída. É isso que eu estou querendo dizer. Como assim? Veja, eu criei uma função, isso daqui foi processado na aula justamente sobre estruturas de controle, que eu estou utilizando aqui a função switch, em que essa função ela tem justamente o objeto, e aqui o segundo argumento representa o case, é a opção desejada do que eu estou definindo. E aí, o que é que ele vai fazer aqui especificamente? Nessa opção, eu vou definir. Aqui eu tenho um conjunto de dados e aqui eu vou dizer, como opção, calcule para mim a média. Então, eu digito esse nome, média, ou mediana, ou eu digito medpar, que é a média parada. Nesse caso, especificamente, o primeiro argumento de stdesc é x, que representa o conjunto de dados. O segundo argumento representa a opção. Se eu sei esse ordenamento, eu não preciso, quando chamar a função stdesc, eu não preciso definir x e botar x igual ao conjunto de dados, ou opção igual ao conjunto de dados. Não preciso fazer isso. Vamos ver? Bora lá. Então, aqui eu criei uma semente e gerei aqui 1000 valores. Desses 1000 valores, olha o que acontece. Primeira situação, quando nós nominamos o argumento, veja que o primeiro argumento da função stdesc é x e o segundo é opção. Se eu estou nominando o argumento, eu não preciso me preocupar com a ordem. Veja, nesse primeiro caso, da forma correta, primeiro x e depois a opção. Veja no segundo caso, como está nominado, eu posso definir a opção primeiro do que x, porque está nominado. Agora, se eu não nomino, veja dessa forma, se impreterivelmente esta primeira entrada tem que ser o conjunto de dados e o segundo a definição da opção. Se eu inverter esse processo nessa situação sem nominar, olha o que acontece, um erro. Porque ele está entendendo que esse primeiro argumento é o conjunto de dados e você está inserindo um caractere. Ele não está entendendo o processo, porque você não nominou o argumento. Então, muitas vezes é comum, para que a gente diminua a condição da escrita, a gente, como já sabe o posicionamento dos argumentos na função que a gente usa recorrente, nós não nominamos o argumento específico, porque eu já entendo a posição dos argumentos que eu preciso entrar para executar aquela função. Entendido isso? Beleza. Uma outra coisa que é muito interessante é o objeto reticências. O objeto reticências é específico para que você utilize em argumentos de entrada para funções. E olha o que é interessante. O que é o objeto reticências?
Significa dizer que ao criar uma função, aqui eu estou criando uma função, eu estou criando aqui um wrapper, eu estou criando um encapsulador, ó, pensa aí, ó, da função plot, estou criando um gráfico, e aí o que acontece? Simplesmente essa função define os argumentos específicos x e y. Só que eu sei que a função plot, ela não tem só x e y. Ela tem argumentos para você definir o eixo x, o nome, o eixo y, o comprimento que você quer para x e y, a cor desses pontos, o título desse gráfico, tudo isso ele define. Só que existem muitos argumentos para essa função plot, o que foi que eu fiz? Eu disse assim, eu vou definir de forma muito simples apenas a entrada x e y. Eu já sei que a função plot tem muito mais argumentos, mas eu vou usar o objeto reticências. O que é que o objeto reticências vai fazer? Os argumentos adicionais na execução da função, quando você fizer, se você adicionar mais, essa reticências, ela passa todos os argumentos para essa reticências, que vai ser entendida pela função plot. Então, veja o que acontece. Aqui eu criei a função, beleza, do gráfico, e aqui eu criei, ó, um conjunto de valores para x e um conjunto de valores para y, beleza? Vou chamar a função agora gráfico, definir x, definir y, e veja, existe um argumento na função plot chamada main, que é justamente o título. E eu estou acrescentando mais um argumento e estou definindo que o título do meu gráfico vai ser meu gráfico. E assim ele é executado. O que foi que aconteceu? Esse main, ele foi repassado para reticências e reticências passou para esse outro objeto de reticências que a função plot conseguiu justamente entender esse processo. Percebem isso? Muito interessante. Esse objeto aqui a gente usa recorrentemente na criação de funções. Ele é muito prático e muito interessante, essa estratégia sintática e semântica do processo da linguagem. E agora nós vamos para uma das grandes características que existe justamente no R, é o escopo léxico das funções. O escopo nada mais é do que fazer com que o ambiente consiga procurar pelos nomes ligados a objetos e fazendo com que haja essa procura e essa busca dentro do R, dos nomes aos objetos. E dentro desse contexto, nós temos o ambiente, ou melhor, o objeto que faz o armazenamento dessas ligações, que é justamente o ambiente. Para o caso da função, nós temos os ambientes de funções, em que nós vamos elencar aqui dois, que é o ambiente envolvente e o ambiente de execução. O ambiente envolvente é justamente o ambiente onde eu criei a ligação do nome com a função. É onde eu defini a função. Este é o ambiente envolvente. O ambiente de execução é um ambiente temporário criado para simplesmente armazenar a execução que existe no corpo da função. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Então, aqui, nesse nosso primeiro ambiente, o ambiente do qual a gente trabalha, basicamente, é o que a gente chama de ambiente global. Nós vamos ter uma aula específica sobre ambientes e eu vou detalhar mais sobre os ambientes de uma forma geral. Então, trabalhando no console, muito provavelmente você vai definir tudo que você criar e ligar no ambiente global. Especificamente, esta execução aqui ela está sendo criada no ambiente global. Significa dizer que esta linha de 2 a 5 foi a criação da função fun e essa função ela foi definida
criada no ambiente global. Significa dizer que a ligação fun com a função, ela está armazenada no ambiente global. Este é o que a gente chama de ambiente envolvente dessa função fun. Nesse caso, o ambiente envolvente é o ambiente global. Foi criado. Ao ser criado, veja que eu não defini argumento algum para fun. Significa dizer que eu, ao executar fun, o que está acontecendo aqui no processo? Ao chamar fun, automaticamente no R se cria temporariamente o que a gente chama de ambiente de execução. Para quê? Esse ambiente de execução ele é criado temporariamente para armazenar as ligações do corpo da função que existe com os objetos. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma primeira ideia. Veja só, eu tenho fora do ambiente envolvente da função e que especificamente o ambiente envolvente aonde a função definida coincide com o ambiente aonde a função está sendo chamada, porque tudo que está sendo feito aqui está sendo feito no ambiente global. Então veja, na hora que eu chamo a função, essa função está sendo chamada no ambiente global, automaticamente, como eu não tenho argumento algum aqui definido, porque eu também não preciso, perceba aqui comigo, eu criei essa linha de comando. Essa linha de comando pega o x e associa ele com 2 e simplesmente está imprimindo o valor que está em x, que é 2. Assim ele fez. O que foi que ele fez nesse processo? Ele pegou essa ligação aqui e armazenou ela toda num ambiente temporário, ambiente de execução. No ato da chamada de função ser acionada, executada e imprimida na tela, esse ambiente aqui é perdido, some. Isso significa dizer que a cada chamada que eu fizer para a função, um ambiente de execução será acionado e armazenará temporariamente as ligações que houver no corpo da função. Aonde é que mora a condição do escopo léxico? Vamos lá para um próximo exemplo. Veja aqui agora. Diferentemente dessa função no exemplo 2, aqui eu tinha a ligação criada no próprio corpo da função. Agora, eu não tenho ligação nenhuma para x. O que é que vai acontecer? Olha só. Vamos lá. O ambiente onde a função está sendo chamada é o ambiente global. Tranquilo? Ao ser chamado, o ambiente de execução é acionado. O ambiente de execução. Esse ambiente de execução, nome feio, hein? Ambiente de execução. O ambiente de execução, ao ser chamado, ele executa essa linha que não tem ligação nenhuma. Mas o que é que vai acontecer? Ele pergunta para o ambiente de execução: existe algum nome X ligado a algum objeto? O ambiente de execução automaticamente vai dizer que não. O que é que ele faz? Ele procura um ambiente superior. Aí entra uma questão muito interessante, é que os ambientes têm uma condição hierárquica. O escopo léxico faz justamente o seguinte: aqui o ambiente de execução, ele tem um nível, nós temos um pai para esse ambiente de execução em termos hierárquico, de nível superior, que é onde está sendo chamada essa função, que nesse caso está sendo o ambiente global. Então, como no ambiente de execução não existe ligação qualquer de x com algum objeto, automaticamente o escopo léxico, a ideia do escopo léxico é acionada e eu procuro no ambiente superior aonde é que existe a ligação desse x com algum objeto. E aí automaticamente
ele verifica no ambiente superior, que nesse caso esta linha está definida no ambiente global, e foi onde essa função aqui foi criada, mas a importância não é onde essa função foi criada, mas onde essa função foi chamada. Então, o ambiente onde essa função foi chamada foi o ambiente global, e ele pergunta no ambiente global, já que o ambiente de execução não tem essa ligação, pergunta: existe algum X que se associa a algum objeto? Ele acha e faz o seguinte: então imprima para mim. E aí ele imprime 10, ao invés de ter imprimido o valor 2. Porque 2, para essa função, ela não existe. Olha como é complexo e veja a importância de entendermos a condição sintática e semântica do processo, o comportamento com que ocorre e a importância de entendermos os objetos que existem em R. Isso é importantíssimo. Então, aqui mais uma vez, nós vamos perceber o ambiente de execução. Olha a característica que eu acabei de falar para vocês anteriormente. O ambiente o qual o R procurará pelos objetos se ele não encontra o objeto no ambiente onde está ocorrendo a execução, ele procurará no ambiente superior. Especificamente, no caso de uma função, veja aqui comigo este próximo processo. Nós criamos a função no ambiente global, execução da linha 2, não defini argumento algum, simplesmente eu disse, pegue x e some mais 10. Ele chega aqui na linha 4 e eu defino x associado com 10. Então, tem uma ligação de x com 10, aonde? No ambiente global. E a função fun é chamada no ambiente global. E perceba comigo, ele procura no ambiente de execução e não acha a ligação de x com objeto algum. Então, ele vai para o ambiente superior, aonde a função está sendo chamada. Essa função está sendo chamada onde? Ela está sendo chamada no ambiente global. Então, automaticamente, ele está captando essa ligação. E o que é que vai acontecer, então? 10 mais 10 retorna 20. Agora, veja, no ato de ter executado isso daqui, foi perdido aquele ambiente de execução e aqui, posteriormente, ainda no ambiente global, eu continuo minha linha de comando e eu crio uma nova associação de x, não mais com 10, agora com 20. Então, perceba, agora, fun, ele está sendo chamado após termos definido nessa linha de comando que x se associa a 20. Fun agora, ele está olhando para o ambiente de execução que não acha a ligação de x e ele agora vai pegar x e x não está associado com 10, porque posteriormente eu religuei x a um novo objeto. Então, x agora, fun ao ser executado, está me resultando 30, porque ele está pegando justamente 20 mais 10. Que característica é essa que faz com que o ambiente de execução procure no ambiente superior as ligações que existem de nomes a objeto? É o escopo lexo das funções. É o que faz com que a gente não precise definir argumento nas funções. A gente pode usar isso direto com cautela, porque você tem que ver que isso é um risco muito alto de você ter coisas lá dentro e você não conseguir controlar. Por isso que, na maioria das vezes, a gente define os argumentos para você ter um controle. E aí, o que é que acontece no processo? Existe um princípio nessas chamadas de função que é justamente o novo começo. Olha só, esse novo começo ele é ocorrido devido ao ambiente de execução ser temporário. Perceba comigo. Eu defini a associação, a ligação de n ao valor 1, e eu criei uma função que simplesmente ele pega n mais 1, associa n a este resultado, ou seja, ele atualiza n e pede para imprimir n para mim. Ó. Beleza, foi isso que fun fez. Eu vou lá e chamo fun.
o que é que vai acontecer? Eu peguei 1 mais 1, associei com esse n e peço para imprimir. Ele está me resultando 2. Beleza. Eu vou lá e aciono novamente fun e ele me retorna 2. Ora, se ele já tinha guardado aqui 2, ele não era para ter atualizado isso e ter botado 2 mais 1 dá 3 e automaticamente ter me retornado 3? Nessa lógica? Não. Por quê? Porque essa ligação aqui, ela é feita temporariamente no ambiente de execução. No da função ser chamada. Após essa função ter sido chamada, tudo isso aqui é perdido. No ato de eu chamar novamente a mesma função, o retorno será 2 novamente, porque ele está entendendo essa captação aqui e não o que foi feito na primeira chamada anterior, porque o que foi feito anteriormente foi perdido. O ambiente de execução é temporário, por isso que existe essa característica do novo começo. Não tem como ser armazenado este resultado após a execução de uma função. Por isso que ocorre sempre o novo começo de todas as execuções que existem no corpo de uma função. Existem muito mais coisas que poderíamos explorar e exploramos muito bem a parte introdutória. Apesar disso ser complexo, veja, é um curso básico, já com nível muito alto de algumas informações que você não vê aí em qualquer material. E nós fizemos questão de deixar em detalhado um pouco mais informações a mais nesse sentido no livro R Básico. Então, leiam a parte final do capítulo 6, que com certeza ela vai complementar tudo isso que nós explanamos. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Sugestões, perguntas e críticas, não deixe de nos repassar pelas vias da nossa página principal ou para vocês que estão inscritos no nosso grupo do WhatsApp. Até lá, um abraço!